Fala galera ligada no YouTube da TNT Esportes Brasil, eu sou Bianca Molina, estou aqui no CT Dr. Joaquim Grava, centro de treinamentos do Corinthians, com o técnico super campeão do Brasil, meu parceiro de sempre, Ricardo Martins. Bem, Ricardinho? Tudo bem? Help me, I help you. Ah, super campeão. Quantos títulos o senhor tem na carreira? Uns 315? Mata-mata então é entrar e ganhar, né, Dorival? Prazer em voltar a falar contigo. Tem alguns aí, mas o importante é o próximo, né? Sempre, né, Ricardo? Acho que a gente trabalhar para que possa alcançar resultados, eu acho que é muito importante. Mais que isso, é você tentar deixar um legado dentro do seu clube. E eu acho que o trabalho principal de todos nós, profissionais, é para que alguma coisa fique registrada a partir do momento que você saia. Que você saia numa condição bem melhor do que tenha recebido. Eu acho que esse é o maior desafio. Dorival, hoje com o calendário abarrotado, é muito difícil que tu tenhas a gratidão constante de todos os torcedores, né? Mas tu achas que um dia, quando tu saíres do Corinthians, o torcedor ele vai olhar para a tua passagem por aqui, não pelas tuas conquistas, mas pelo que tu conseguiste fazer, talvez num dos piores momentos financeiros e políticos do clube? Olha, pode ser que sim, pode ser que não aconteça. Eu tento fazer sempre o meu melhor, deixar o meu melhor dentro do clube, me entrego. Tenho uma equipe que trabalha. Olha, hoje nós fizemos os trabalhos de manhã, mas nós sairemos aqui com certeza depois das 18 horas. Por quê? Porque nós estamos ainda buscando materiais, buscando detalhes importantes que possam serem corrigidos ou uma atenção maior para o jogo seguinte. Eu acho que é isso que compõe o trabalho de um treinador, e você tem que ter essa consciência que não se esgota ou não se encerra o dia a partir do momento que os atletas saem do campo de treinamento, não, pelo contrário. Por isso que a expectativa ela é sempre que você consiga entregar dentro do seu clube o melhor resultado possível, ou os melhores, mas de um modo geral, você sabendo e tendo consciência que você procurou fazer o seu melhor, porque nem sempre você vai conseguir administrar resultados. Esse é um ponto. Você prepara, você estuda, você busca correções, repetições em treinamentos, mas nem sempre os resultados acontecem dentro daquilo que você imagine. E por isso que o treinador ele fica à mercê, né? Ele prepara tudo, mas ele não executa. Quem executa são seus comandados, e é natural que você dependa da reação de cada um deles dentro de campo. A Bibi falou, né, do momento que você chega no Corinthians. Você chega no Corinthians, o Corinthians foi campeão paulista contra o seu principal rival, batendo o Palmeiras. Você chega num momento conturbado, problema fora de campo, problema dentro de campo, não tem dinheiro para contratar, você vai dando o seu jeito. As coisas vão caminhando, as coisas vão andando, você elimina o Palmeiras numa Copa do Brasil, e aí você vai numa Copa do Brasil onde você ganha. Você eliminou o Palmeiras, você eliminou o Cruzeiro, segundo e terceiro melhores times do futebol brasileiro, os pontos corridos, e agora você elimina o Flamengo ganhando a Supercopa Rei. Aí fica uma questão, Dorival, que a gente debateu muito, eu queria ouvir de você. O Corinthians escolhe o jogo, o Corinthians só tem a Copa do Brasil para se preocupar, o Corinthians no Brasileiro não consegue competir, só consegue competir na Copa do Brasil. Foi isso mesmo que aconteceu? Chegou um determinado momento que você falou, olha, o brasileiro é para fazer os pontos para se manter na Série A e o nosso foco agora é a Copa do Brasil. Aquilo que foi falado, existiu do Corinthians escolher jogo para jogar? Não, em momento nenhum. As pessoas levantam teses assim absurdas, estúpidas às vezes, e desnecessárias no meu modo de ver. Por quê? Porque aqui dentro, primeiro, nós temos uma obrigação com a entidade que a gente defenda. Em qualquer situação que seja, você está disputando um campeonato brasileiro, a responsabilidade ela é muito grande. E não pensem que é uma situação simples. Vamos fazer aí 40 e poucos pontos e nós já estaremos livres de qualquer situação. Não, não é isso. A gente trabalha para que a equipe que chegou na 10ª colocação no ano anterior chegue na 8ª, na 7ª no ano seguinte. Aqui chegou na 5ª, que chegue na 4ª, que chegou na 4ª buscando a 1ª colocação. E às vezes aqui chegou na 1ª e 2ª colocações, vão estar brigando pelo rebaixamento do ano seguinte. Por isso que é um campeonato muito difícil, Ricardo. Às vezes é um absurdo quando as pessoas falam alguma coisa nesse sentido. Por isso que eu sempre bato muito que
uma boa equipe, você ganha jogos. Um grande elenco, você ganha campeonatos. Então é um pouco diferente. O que nós tivemos no ano passado de lesões, de dificuldades, mas lesões sérias, operações, fraturas de clavícula, de pé, foram vários jogadores. E graças a Deus, nos principais momentos da Copa do Brasil, nós estávamos com todos eles estabelecidos. Então, para mim, foi detalhe muito importante. Foi programado isso? Jamais. Quem imaginavam lesões, as muitas que nós tivemos. Nós chegamos num dia, tinham 12 marcas preenchidas dentro do centro de treinamento. Então é muito complicado para um elenco que já não era muito grande, que estava enxertado com muitos garotos. Hoje nós temos aí 12 garotos trabalhando no dia a dia. E de repente tendo que assumir uma condição que não era deles nesse momento. Porque nós precisávamos ter um elenco um pouco mais completo para que pudéssemos dar uma resposta em momentos como esse. E foi o que não aconteceu. Por isso que para mim o campeonato ele foi muito apertado, em razão e principalmente porque nós não tínhamos como trabalharmos com as peças muito por aquilo que aconteceram com vários jogadores ao longo da competição. Bicho, deixa eu só aproveitar que ele deu o gancho. Esse ano, você tem um elenco que você está dizendo publicamente, você precisa de mais alguns reforços. O 11 do Corinthians, Dorival, para mim, ele é muito bom, tá? Você pega a escalação do Corinthians, você tendo todo mundo à disposição, eu acho que você vai bater de frente com todo mundo aí. Com o poderoso Flamengo, o poderoso Palmeiras, o Cruzeiro que também tem investimento. O seu 11, eu enxergo que ele é muito bom. Você tem dito, eu preciso de mais alguns jogadores. Você acabou de falar, para ganhar o Campeonato de Pontos Corridos, você precisa de elenco. Esse elenco que você tem hoje é o suficiente para o Corinthians brigar pelo título brasileiro nos pontos corridos? Não, ainda não. E aqui não é uma justificativa, não é... Eu acho que nós temos que ter consciência. Nós ainda estamos um pouco longe daquilo que é necessário para que você tenha um campeonato dentro de uma condição estável. Nós precisamos de muito mais. Melhorarmos coletivamente, melhorarmos individualmente os atletas, que é o foco do nosso trabalho. Mas, acima de tudo, nós temos um elenco um pouquinho mais qualificado, com mais jogadores, com uma vivência um pouco maior e que possam nos dar um retorno importante. Para mim isso daí vai ser fundamental. Eu acho que seria muito cômodo para mim chegar aqui e falar não, estamos tranquilos, estamos assim, estamos assados. Não, mas não é, a realidade não é essa. Nós temos uma boa equipe, Quando faltam 1, 2 elementos, 3, você consegue absorver. Na falta do que nós tivemos aí ao longo do ano, de muitos elementos ao mesmo tempo, nós passamos a ter muitas dificuldades e isso daí foi o maior problema que nós enfrentamos dentro do Campeonato Brasileiro. E até comparando o elenco do ano passado para esse, tu perdeste 7 peças, né? Jogadores de final de contrato, enfim, e 5 chegaram, se a gente for contar o Pedro Raul, que voltou de empréstimo. Tu entendes que o Corinthians ele precisa no mínimo equiparar em termos de números de jogadores, ou seja, viriam mais 2, ou não, esse número tem que ser um pouco maior? No mínimo. Tem que ser um pouco maior, porque o ano passado eu já pontuava que nós necessitávamos de algumas contratações. Não aconteceram, por N motivos, não aconteceram. Mesmo assim, independente do que aconteça, chegando ou não chegando, o nosso comportamento não vai mudar. Nós vamos continuar trabalhando com intensidade, buscando. Agora, eu não vou mentir ao torcedor, seremos uma equipe em condições de uma briga direta. Não, é muito difícil, é muito complicado. Nós faremos o nosso melhor, mas garantia de que estaremos aí numa boa posição no campeonato não é simples de você afirmar. E não sendo dessa forma, eu prefiro sempre ficar na defensiva, tentando melhorar o máximo possível. Então, assim, um fato não quer dizer nada em relação ao outro. Pontuar que nós precisamos, e não é uma defesa aqui, eu não estou fazendo uma defesa, olha, para que amanhã eu justifique toda e qualquer situação. Não, eu não faço isso. Eu acho que a gente tem que agir com clareza com o nosso torcedor. Isso para mim é fundamental. E a mesma coisa que eu coloco aqui, eu coloco a diretoria do clube. Se não tivermos, nós teremos dificuldades. Por quê? Porque eu convivo com isso há anos e eu sei o que é. E não muda. Você muda o endereço apenas, mas os comportamentos são muito iguais. Dá para dizer, no mundo ideal,
Você tendo seus jogadores à disposição, esses 11 que eu falei, mais as trocas que você precisa fazer aqui, lá. A gente pode esperar um Corinthians muito competitivo nas finais do Campeonato Paulista, na Libertadores da América e na Copa do Brasil, por ser um campeonato que você não precisa de um elenco tão grande, mas ter 11, 12, 13 jogadores que vão resolver a parada? Mas esse é o grande problema. Você tem 11, 12, 13 jogadores, ou talvez até um pouquinho mais. Você ainda não tendo um elenco completo, você vai ter dificuldades, porque o número de perdas ela é muito grande ao longo das competições. E isso, quando acumulam, é impressionante, mas além de tudo isso, eu acho que um fato importante que a gente deva colocar, nós tivemos pouquíssimo tempo de recuperação do ano passado para esse. Nós tivemos pouquíssimo tempo de preparação. O que poderá acontecer a partir de meio de fevereiro, março ou abril, a gente nunca sabe. Por quê? Porque é um fato novo, é uma situação nova que nós estaremos convivendo a partir de então. Então, nós temos que ter muitos cuidados. Por isso que eu dizia lá, desde o ano passado, o Campeonato Paulista vai ser um campeonato muito traiçoeiro. Porque tudo pode acontecer, inclusive de equipes grandes do futebol paulista não estarem, não só na fase, nas quartas de finais, quanto também lutando por rebaixamento. Por quê? Porque serão 8 rodadas. Se você iniciar mal, se você tiver tropeços dentro dessa concomitantemente, é essa a palavra? Gostei. Você está disputando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, vai vir Libertadores, pré-fase de Libertadores. Gente, sem a preparação adequada, podem ter certeza que muita gente vai ficando pelo meio do caminho. Então, não é o ideal, é um fato novo que nós estamos convivendo e aprendendo, porque não tivemos uma situação como essa, então nós temos que ter cada dia mais e mais cuidados. Por isso que a gente sempre pensa em tentar resguardar uma parte da equipe, porque o acúmulo de jogos fatalmente vai provocar uma situação desconfortável, lesões, expulsões, cartões. Por quê? Porque você vai acumular um cansaço desnecessário para um início de competição ou início de ano, do qual os times ainda estariam se ajustando para buscarem um melhor condicionamento. Dorival, ano passado, quando saiu a mudança do calendário, eu tive a oportunidade de entrevistar alguns jogadores e 100% dos ouvidos por mim, eles foram favoráveis à mudança. Eles entenderam que para o atleta ela seria benéfica. Acontece que no caso de Vasco, Corinthians, Flamengo, que tiveram a temporada um pouco mais extensa, né, por conta de Copa do Brasil, Mundial, vocês estão pagando um preço e acho que até para os jogadores está sendo um pouco mais puxado esse início de temporada, tendo em vista que a pré-temporada ela foi super curta. Como tem sido trabalhar com eles isso e até dosar as expectativas? Esses dias eu perguntei para o Hugo Souza numa coletiva se o planejamento de poupar, reduzir minutagem impactaria ele, e ele falou que se dependesse dele, não. Ele quer jogar todos os jogos. Como vocês trabalham isso? Vai de caso a caso? É um entendimento da comissão técnica com fisioterapia, departamento médico, ou vocês ouvem também os jogadores? Não, muito menos os jogadores, muito mais cada departamento. Eu acho que você tem que ter confiança naquilo que lhe é passado pela ciência, principalmente. Você tem que respeitar a ciência em todos os sentidos. E quando o camarada chega para você, Dorival, determinado jogador está demonstrando sinais muito claros que amanhã pode vir a ter uma lesão. O que você faz? Vamos arriscar? É uma necessidade? Então você tem que tomar essa decisão. Aí você arrisca, você perde o jogador por um mês, por 40 dias, por 2 meses. Imagina o prejuízo, o tamanho do prejuízo. Aí você não arrisca e mesmo não tendo talvez ali um substituto imediato na altura, mas você tem que tomar decisões, cara. Então é por isso que às vezes eu fico ouvindo, né? O jogador tinha que jogar todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta. Não é assim o negócio. Você pode até entrar em campo todos os dias. Rendimento você não vai alcançar. Consistência você não vai ter. Então você tem que ter o entendimento que você tem que estar 100% para aquela partida. Porque você vai ser cobrado pelo teu máximo, pelo teu limite. Nesse momento é muito arriscado você ter 3, 4 jogos em sequência
para um atleta que praticamente iniciaram os trabalhos e já estavam competindo em condições de competição. Então, é muito complicado, é muito difícil. Por isso que eu disse que nós estamos convivendo com um fato novo e estamos aprendendo com isso. Até porque o calendário, a mudança foi importante, ela será importante, mas daqui a 2 anos, Sim. até esse ajuste, nós ainda vamos passar por um momento turbulento. Dorival, você trabalhou em quase todos os principais clubes do futebol brasileiro, né? Você trabalhou uns 4 de São Paulo, trabalhou em 3 do Rio, Porto Alegre. Bom, a gente rodar a tua carreira aí, é carreira de títulos e muitos trabalhos. Como já passou, eu vou poder te fazer a pergunta. Evidentemente que você estuda para todo jogo, mas eu acho que, por exemplo, uma final como foi diante do Flamengo, não sei se o estudo ele é mais intensivo, se a atenção é maior. Eu falei isso no nosso pós-jogo aqui na TNT. Você engoliu o Flamengo no meio de campo. Você montou um meio de campo, por exemplo, o Jorginho não conseguiu jogar. E o Jorginho é uma peça fundamental nesse time do Flamengo. Passado o jogo, você pode contar pra gente o que você fez, por que o Corinthians conseguiu parar esse Flamengo, que é um time espetacular, que não conseguiu jogar, o Flamengo criou muito pouco, o Corinthians foi muito melhor. O que o Dorival fez de diferente para travar o time do Flamengo? Quando acontece um resultado assim, você acha que tudo que você tenha feito, de repente, tenha acontecido. E nem tudo aconteceu. Nós procuramos estudar todos os adversários muito. E isso tem nos ajudado bastante. Eu tenho uma equipe muito competente por trás. Quem está à frente é o Lucas, mas tem mais 6 elementos ali que trabalham diretamente tanto com as observações quanto com o campo. E isso tem nos auxiliado demais. São sinalizações muito positivas de fatos que aconteçam ou que se repetem ao longo de partidas em que chamam a atenção do nosso grupo de observações, e isso daí são passados aos jogadores, são mostrados aos jogadores. O principal é que você busque o entendimento do atleta, em cima do entendimento, a aceitação dele para realizar aquilo que é proposto. E o principal, o treinamento para que você possa desenvolver essa condição. Eu acho que isso é fundamental. Se você não conciliar todos esses fatores, você acaba ficando no meio do caminho. Os jogadores acreditaram naquilo que foi proposto. Nós estudamos o nosso adversário. Mesmo assim, é uma equipe super qualificada. É uma equipe que numa jogada individual decide uma partida. Com quem? Com todos do meio para frente. Com todos do meio para frente e com os jogadores, com os 4 zagueiros também. Então, assim, é uma equipe muito forte. E o nosso trabalho teve que ter uma atenção redobrada em todos os aspectos nos 90 minutos. Foi mesmo quase assim, perfeito? Sim, quase perfeito, mas entendendo que o Flamengo, mesmo com 10 jogadores, foi uma equipe que teve mais posse. Então, é para vocês verem a capacidade dessa equipe e o quanto foi importante a determinação da equipe do Corinthians para tentar neutralizar uma equipe que ela é quase imbatível. O que eu fico feliz, cara, é que nos 2 jogos que nós tivemos com o Flamengo, a nossa postura, ela foi uma postura agressiva, combativa, querendo a retomada da bola, tendo paciência na retomada, trabalhando a bola dentro das nossas condições, enfrentando esse adversário em 2 oportunidades, onde nós tiramos os atletas da zona de conforto, que é justamente o posicionamento, a aproximação, a troca de passes, a inversão de bolas, que eles fazem com muita perfeição. Então, assim, nós tivemos coisas muito positivas, até porque nós tínhamos consciência que se não fosse no nosso limite, nós não conseguiríamos, pela capacidade, pelas qualidades, pela técnica que essa equipe possui e pela direção. Felipe Luiz vai ser, com certeza, um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. Isso aí é um fato que eu só vou aguardar para uma confirmação, porque capacidade, qualidades e desenvolvimento de trabalho ele tem como ninguém, e ele vai encontrar caminhos muito interessantes na sua vida, na sua carreira. Fato esse que já vem acontecendo aí em tão pouco tempo. Ele aprendeu com o Dorival domingo. Posso te garantir que ele aprendeu, viu, Bibi? Aprendeu, porque o que você fez domingo, você travou o Flamengo, foi espetacular.
pro torcedor do Corinthians. Ô, Dorival, a gente sempre fala que a alegria do treinador, ela é muito mais curta do que a do torcedor, né? O torcedor vai passar uma semana, um mês tirando onda, o treinador dali 24 horas, talvez menos, já tá pensando no próximo jogo. Mas o quão satisfatório foi para ti? Eu sei que jogadas ensaiadas tem aos montes e há uma tentativa de replicá-las em praticamente todas as partidas e elas são mais frustradas do que certeiras, né? Vocês mais erram do que acertam. O quão orgulhoso tu ficaste, o Lucas, que é um dos responsáveis ali pelas jogadas ensaiadas ofensivas, ver funcionar uma coisa que vocês planejaram, que vocês ensaiaram, que vocês treinaram e que saiu praticamente à perfeição. Eu não sei se aquela bola era para cair nos pés do Memphis, do Yuri. Ela caiu nos pés do Gabriel Paulista e ele não desperdiçou. Depois ali, depois do vestiário, vai olhar o jogo, putz, isso aqui saiu como vocês aprenderam e vocês replicaram. Eu acho que isso é prazeroso, né? Primeiro que as bolas paradas, o Pedro Sotero, que tem uma participação muito grande em todo o trabalho. É um trabalho que é muito dividido, né? Lucas se preocupa do meio para frente, Pedro do meio para trás. Depois os trabalhos naturalmente são organizados para que coletivamente você possa colocar em prática tudo aquilo que foi preparado, né? Ou defensivo ou ofensivamente. As bolas paradas têm uma participação de todos, mas o Pedro tem um destaque muito especial também em tudo isso. É um camarada que tem nos ajudado muito em muitos detalhes. Então, assim, é um trabalho em conjunto. É satisfatório, porque você vê nascendo, você vê a repetição, você vê a execução no dia. É lógico que talvez essa bola não fosse para ter caído nos pés do Gabriel, mas o que a gente precisava no momento nós tivemos, que era justamente o movimento, o contra-movimento, né, onde nós sairíamos com o jogador por trás da última linha adversária, que foi o que aconteceu. Por isso que essa troca de passes ela tinha que ser um pouco mais espaçada e morosa, né, mais distante, para que desse tempo do movimento, ou do contra-movimento, a bola para dentro da área. E aí a expectativa era que caísse nos pés de um atacante, acabou caindo. Mas vale também, né? Nos pés do Gabriel. Aí ele vai, bate um tiro de meta na bola e a bola entra. Mas é típica situação assim, que você ensaia bastante. Você trabalha bastante. E o Gabriel foi muito feliz, pegou muito bem na bola. Estava chegando junto na jogada, né? Então o movimento de saída foi interessante, a volta que o Gustavo deu, e tudo isso trabalhado, eu acho que te enche de prazer, mas nem sempre acontece. Por quê? Porque você não combina, né, essas jogadas com a equipe adversária e eles estão ali naturalmente para neutralizá-las, e é o que acontece na grande maioria das vezes. Poderia ter sido contra a gente, aquela bola que o Paquetá virou, isola, mas é uma situação assim, o que tinha que ser acabou acontecendo. Talvez nós tenhamos tido merecimentos para isso e naquele momento o erro da jogada, o acerto da nossa jogada, eu acho que está tudo muito bem assim encaminhado. Desde que você tenha merecimentos, você acaba alcançando, conquistando. E que trabalhe também, né? Se entregue em trabalho, que eu acho que esse é o resultado principal. Ô, Dorival, na hora da bola do Paquetá, o torcedor supersticioso pensou, é nosso, tá pra gente, a gente vai ganhar, porque, pô, é um alto investimento, né? O maior até o momento do futebol brasileiro. Um jogador que chega praticamente para já estrear na Supercopa do Brasil, entra no segundo tempo, tem potencial de mudar o jogo e ele tem uma chance, ele e o gol. E na cabeça do torcedor, do treinador? Você fica imaginando tudo que possa acontecer no lance seguinte. Por quê? Porque você não sabe qual é o volume que essa equipe está tendo, você não sabe qual vai ser a reação da sua equipe. Até porque naquele momento, o que é às vezes o sentido de proteção do ser humano, né? Você está com um jogador a mais dentro de campo, você poderia ter com certeza tranquilidade para troca de passes, que é o que vinha acontecendo no primeiro tempo, 11 contra 11. E de repente você fica com um jogador a mais, você acaba se perdendo em determinados movimentos, você acaba não tendo aquela efetividade que vinha acontecendo. É muito interessante isso e às vezes inexplicável, porque era um momento que a gente poderia causar um pouco mais de problemas para o Flamengo tendo um jogador a mais. E de repente, no sentido de preservar, de às vezes se resguardar, você acaba
tendo atitudes que você não vinha tendo quando estávamos ali com os 11 jogadores em campo. Atrapalhou ter um homem a mais, então? Eu não sei. Em alguns momentos sim, em outros momentos a gente naturalmente sabe que um homem a mais, Sim. A dificuldade é um pouco maior. Mas é muito estranho. Tem hora que a gente não consegue definir o que acontece dentro de uma partida. Por isso que o futebol é tão motivante como é. Porque as explicações, elas nem sempre são lógicas. E as receitas, elas não se repetem. Isso que é interessante. Por isso que eu amo futebol, eu falo tanto aqui. Dorival, você trabalhou com grandes jogadores ao longo da sua carreira, você passou por seleção brasileira, jogadores extraordinários, jogadores que fogem da curva. E eu vou pedir para você falar um pouco de Memphis Depay, que é um jogador de seleção holandesa, um jogador que eu acho que é muito acima da média. Queria que você falasse um pouquinho como é ter o Memphis Depay, se você também enxerga o Memphis Depay como um jogador diferente. Não, ele é um cara diferente, é um cara que ele chama a responsabilidade. Nos momentos mais importantes da nossa equipe, ele compareceu. É interessante isso, né? Mas grandes jogadores, eles se apresentam nesses momentos. Teve algumas lesões ao longo do ano, não teve talvez o ritmo de treinamento que necessitasse, mesmo assim. Ele foi o artilheiro da seleção holandesa e dentro da Copa do Brasil foi um jogador decisivo para a gente. Então, eu acho que é um cara que merece todo o nosso respeito, consideração e na expectativa aí que tudo continue acontecendo positivamente para ele. Tranquilão, bom de grupo? Tranquilo. Ô, Dorival, falando sobre o Memphis, tiraram o gol dele na Supercopa do Brasil? Eu acho que aquela jogada ela traria um problema muito sério no pós-partida se acabasse não acontecendo o resultado que nós tivemos. Porque foi uma jogada clara, limpa, não estava e nós ali pontuamos na hora, não sei o que houve com o VAR, até porque não foi naquele momento que nos posicionaram que o VAR estava fora de ação. Então eu lamentei bastante porque naquele momento, aquele gol nos daria uma outra condição dentro da partida. Dorival, você fez muitos clássicos na carreira. Muitos clássicos, muitos. Com várias equipes, tal aqui, coisa. Você vai enfrentar um derby no próximo domingo, jogando em casa com o apoio da torcida do Corinthians. A gente viu, você falou na coletiva que você deu hoje aqui, o que a torcida do Corinthians fez e o que ela faz, né? Muitas vezes carregando esse time. Queria que você falasse um pouquinho do derby, o quanto que Corinthians e Palmeiras e Corinthians mexe. Você já esteve do outro lado, você está do lado de cá agora. O que se fala de um derby? Eu acho que sempre foi um jogo especial, sempre. Eu era garoto ainda e naturalmente eu nasci dentro de uma família que respirava futebol, porque meu pai era diretor de futebol, tinha meu tio jogando, atuando, e ao longo de anos e anos, né, defendendo as cores do Palmeiras. E então eu aprendi desde pequeno o que era um derby, né? E sofria como ninguém, porque a gente torcia pelo tio, pela camisa que ele vestia, pelo momento. E os jogos contra o Corinthians eram jogos impressionantes, sempre disputados, sempre muito brigados. Eu não entendia por que aquilo acontecia e não acontecia de repente numa outra partida, mas o espírito, tudo que estava em volta daquela partida, né? Todo o ambiente era realmente um fato assim que chamava atenção. Eu me lembro do meu primeiro clássico, quando eu fui vendido ao Palmeiras, né? Eu era capitão do Palmeiras e eu estou subindo o túnel do Morumbi e metade do Morumbi estava preto e branco, metade estava verde e branco. Aquilo... O tempo bom, hein? Eu fui chorando da entrada, na subida do túmulo até o meio de campo, porque para mim era a consolidação de um sonho de criança, de garoto. Estar jogando um grande clássico do futebol paulista, naquele momento, naquele ano, as coisas acontecendo. Então, para mim, foi assim, uma alegria enorme poder participar como atleta de um momento como aquele. E pela importância que tinha, por todo o desenho que
que manifestava, né, ou que se apresentava na minha cabeça ao longo de anos e anos. Então, para mim, foi um momento diferente, foi um momento muito especial e que até hoje eu guardo com muito carinho. A gente tem poucos registros daqueles dias lá, mas é interessante como marcou na minha vida aquela partida em especial. Parte da família ficou triste contigo ano passado, quando você tirou o Palmeiras? Não, viraram... Tudo virou casaco? A partir do momento que você se torna profissional, Ricardo, é uma coisa interessante. Quando eu comecei a jogar na Ferroviária, você já começa a apartar tudo isso, né? Aquilo de criança que você tinha, você já começa a vestir a camisa do teu clube, e naquele momento meu clube era a Ferroviária, e a partir daí, Ferroviária, Guarani, eu vou ganhando, vou começando a jogar. Jogou até no meu 15. Pouco também, mais jogou. Pouco tempo. Até eu cheguei no 15, no primeiro treinamento, eu sinto uma lesão. Mas foi campeão brasileiro da Série C, tá tudo certo, vai. É verdade. Ô, Dorival, falando sobre clássicos, teve um determinado momento desse Corinthians recente que a gente já pensava, Yuri, Garro, Memphis vão decidir. Hoje está mais equilibrado, né? Porque o Corinthians tem jogadores como o próprio Gustavo Henrique, que também é uma arma ofensiva, o Bidon, que tem despontado muito. Mas qual a importância de tu ir para um jogo desse tamanho, sabendo que tu tens no teu grupo, não só ali nos teus 11 principais, jogadores com a capacidade total de resolver grandes jogos como o enfrentamento com o Outro? Eu acho que o grande atleta, ele aparece num momento como esse. Ele dá as caras em momentos como esses. E não é diferente, tanto aqui. Nós temos alguns jogadores assim, como o Palmeiras tem os seus jogadores decisivos e jogadores importantes. O que eu acho é que nesse momento nós estamos um pouco mais divididos em responsabilidades. Eu acho que esse é um ponto que foi muito trabalhado para que a gente pudesse ter assim, uma divisão de responsabilidades e que nós pudéssemos fazer com que todos se sentissem importantes e decisivos em momentos dentro desses momentos importantes. Eu acho que esse é o objetivo de um grupo, de uma equipe, é você compartilhar para que você possa dividir responsabilidades. E cada um assumindo a sua condição, é natural que de repente os resultados eles fluam de uma outra forma. Então, você não ter a dependência única ou de repente em cima de 2 ou mais atletas, e ter uma divisão de responsabilidades, para mim, eu acho que é um encontro do ideal dentro do futebol, já que é um esporte totalmente coletivo. Você precisa estar com a sua equipe preparada e não apenas com 2 ou 3 jogadores que sejam eles decisivos, que continuem sendo decisivos, desde que tenham uma sustentação da sua equipe. Nós estamos no tempo limite. A gente tá no limite aqui. Antes do Ricardinho mudar de assunto, que eu sei que ele vai mudar, eu quero te fazer uma pergunta rápida. Porque todo mundo que eu já ouvi falar sobre o teu trabalho, todo mundo destaca o teu nível de treinamento, né, a qualidade do teu trabalho como treinador, mas também muita gente fala sobre o teu aspecto humano. Não chegam a te chamar exatamente de paizão, mas eu acho que futuramente talvez tu sejas lembrado assim. Eu quero saber sobre esse teu lado, se tu acredita que tu tens esse diferencial. E aí, trazendo para algo que está nesse momento vigente ainda no Corinthians, a situação do Martínez, talvez o fato de o Dorival ele ser um treinador tão humano facilite o retorno do Martínez para ser de volta absorvido pelo grupo do Corinthians, sendo ele um jogador... Talvez facilite. Até porque eu nunca sou muito duro em ações que, de repente, caibam explicações. O que eu vejo assim, às vezes eu vejo as pessoas rotulando, olha, determinado treinador, ele é amigão, ele é pacifista, ele é um cara... gente boa, o outro, olha, esse treinador ele é um pouco mais durão, por isso que ele encontra resultados, aquele é um pouquinho mais técnico, aquele é um pouco mais tático, aquele é um pouquinho... O que eu vejo é assim, você não se sustenta com apenas 1, 2 ou 3 situações que você tenha de positivo na sua vida. O lado paizão, o lado amigo, o lado legal, o lado bonzinho, o lado mais durão, o lado mais de cobranças, ele só se sustenta até o segundo movimento. Se o jogador não sentir que você tenha conteúdo para alguma coisa, pode ter certeza
Que as coisas vão acontecer até o primeiro tropeço. A partir do segundo e do terceiro, você já passa a ser olhado de uma outra forma. Então, assim, o que eu vejo, profissionais que estão no mercado há tanto tempo, é porque algo de bom eles têm. E coisas assim, coisas boas que avolumam e que consolidam uma relação e um trabalho. Se você não tiver algo tático, se você não tiver algo comportamental, se você não tiver algo que você consiga coibir uma atitude qualquer que extrapole, se você não tiver uma presença, se você não tiver uma sensibilidade, se você não tiver o principal, a disciplina correndo ao teu lado, você pode ter certeza que você fica no meio do caminho. Principalmente no futebol, onde o jogador ele pode talvez não ter estudos, ele pode não ser letrado, mas ele fica te observando no seu primeiro até o seu último, a sua última manifestação. E daqui a um dia, daqui a uma semana, daqui a um mês ou daqui a um ano, ele vai jogar na tua cara alguma coisa que você tenha falado e não feito. Então, por isso que você, para se estabelecer, você precisa de muitas coisas. E assim, rotular, às vezes, eu acho muito difícil isso, porque você precisa conciliar muitas situações, muitos aspectos que lhe deem a condição e a capacidade de estarem à frente de um elenco de futebol, que não é fácil. Dito isso, tendo uma conversa com o Martínez, tu vais participar dessa conversa? Sim, naturalmente. Acho que eu sempre participo. As decisões, elas têm que passar sempre pelo treinador. Por isso que eu falo que você levanta de manhã já tomando uma decisão. Eu vou levantar ou vou ficar na cama? É a tua primeira escolha. Se você levanta, a tendência das coisas darem certo, elas são muito maiores. Se você fica, é natural que você vai levar a sua vida para um outro caminho, né? Vai ter um pouco mais de preguiça, vai ter um pouco mais, uma liberdade maior e as coisas não vão acontecer da maneira como você queira. Então, as primeiras decisões do dia, elas serão fundamentais para a sua formação e para a sequência da sua vida. Ô Dorival, sobre seleção eu não vou perguntar mais não. Vou ser bem sincero, porque acho que toda vez que você... Seleção está em boas mãos. Nós temos que torcer para quem está lá. Boa. Eu estava lá em outro momento. Não aconteceu como queria, ponto. Hoje está muito bem entregue nas mãos de um excelente profissional, um grande caráter, uma pessoa fora de série. A nossa torcida é para que tudo dê certo, que tudo aconteça, que o Brasil volte a estar aí entre os principais equipes do futebol mundial. Vamos aguardar, torcer, até porque todos nós somos brasileiros e eu tenho certeza que muita gente também torceu nos momentos em que lá estive. Sabe que eu nem falei com o Dorival fora do nosso mesa, eu ia falar para o Dorival, põe uma pedra nesse assunto de seleção aí, porque já foi, vida que segue, você já ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Supercopa Rei. Agora é o seguinte, você é um vencedor na vida. Não só por estar no Corinthians, não só por ter passado pela seleção brasileira, não só por ter jogado futebol, ser o treinador que você é. Você venceu uma doença. Você teve um câncer na próstata, você venceu. Sua esposa ao seu lado, a família ao seu lado, seu filho ao seu lado lá atrás. Eu sei que foram momentos muito difíceis que você passou, não só com o que você sofreu, sim também com o que a sua família sofreu. O Dorival imaginava um dia ganhar, conquistar tudo aquilo que ele ganhou, passando por aquilo que ele passou, e o melhor de tudo, ser um vô babão? Eu vou te falar uma coisa. Eu disse ali na entrevista que nós fizemos anterior, eu nunca planejei nada na minha vida, Ricardo. Nunca. O meu maior sonho era ter alcançado ser um profissional de futebol. Isso, graças a Deus, talvez tenha sido o maior desafio, o maior alcance, aquilo que eu lutei, aquilo que eu me entreguei, aquilo que eu me dediquei ao longo da minha carreira. Poxa, joguei em pequenas, médias e grandes equipes do futebol brasileiro. Passei por N situações, convivi. Eu consegui assistir Pelé, Ademir da Guia, Rivelino, Tostão, Gerson, Jairzinho. Joguei com Dudu, joguei contra Zico, joguei contra Sócrates, joguei contra Palinha, joguei contra... Enfim. O que mais eu quero da vida? Fala pra mim, tenho uma família maravilhosa, tenho
a possibilidade de estar atuando na profissão que eu sempre desejei. Depois, parando como atleta, 19 anos como atleta profissional, eu me volto para essa nova função. Eu esperava, naturalmente, ganhar um campeonato, outro, mas ter a quantidade de títulos que eu tive, a possibilidade de conviver com grandes jogadores, vestir a camisa da seleção brasileira, praticamente de todos os clubes do futebol brasileiro. Eu quero saber do vô babão. É isso que eu quero saber. Como é que é esse vô babão? É isso que nós queremos saber. É assim, é muito simples. Eu, quando era atleta e iniciando como treinador, eu não tinha condições de ter a família ao lado. A função de treinador, ela é semanal, vocês sabem disso. Ela não é nem mensal, tampouco anual. Então ela é semanal, eu não tinha como ter. Então eu não vi o crescimento dos meus filhos, eu não acompanhei, não tinha como. Graças a Deus, eu saía quarta-feira de uma equipe, quinta-feira eu estava assumindo a outra, não sei nem se era o certo isso. Mas era o que estava acontecendo e foram assim durante 13 anos. 13 anos eu não fiquei um dia sem estar com a camisa de um clube. Só o dia que eu viajava de determinada cidade para outra, quando eu chegava eu já estava praticamente empregado. Então isso, ao mesmo tempo que foi muito positivo, foi muito desfavorável na minha vida pessoal. Claro. E o que eu estou vendo agora, pela proximidade com o meu filho, é meu neto crescendo, minha neta crescendo. Então isso não tem preço. Isso aí não tem preço, porque eu tô me colocando na posição de mãe e pai que foi a mãe deles, que teve toda a responsabilidade e eu dou muito valor a tudo que ela fez, porque ela criou uma família maravilhosa. Ela criou, eu auxiliei de longe. Então não é fácil. Hoje eu estou vendo o quanto é diferente você poder estar ao lado. Você que luta aí contra um câncer, seja onde for, aqui está um grande exemplo, tá? O Dorival venceu o câncer. Venceu o câncer. Você também pode vencer. Dorival, parabéns pela tua história, obrigada pela participação aqui conosco. E quando tu perguntaste o que mais eu posso querer, eu ouvi de uns torcedores aqui no meu ponto o título de Campeonato Brasileiro. Falta pra ti, acho que o torcedor ia aceitar essa temporada também. Não, é verdade, ainda falta um título assim. É lógico que a gente tem uma ambição, comedida, mas uma ambição. Mas assim, não é uma situação que me preocupe. Olha, se acontecer, se não acontecer. Pô, vai ser um prazer poder dar um título desse à fiel torcida. Mas assim, eu intimamente, não é um fator que que mexe comigo negativamente, que é uma cobrança excessiva, eu internamente para comigo, não para com o clube que eu estou. É muito diferente uma colocação da outra. Os resultados a gente quer sempre os melhores. Agora, se você pessoalmente vai alcançar, não é uma coisa que faça tanta diferença. O que faz a diferença na minha vida é você poder ter um comportamento leal, digno e disciplinado com seus comandados. Isso, para mim, é o ponto mais importante. Os resultados foram muito importantes na minha vida ao longo de todo o período, mas não foram decisivos e fundamentais. Em cada clube que eu passei, eu acredito que eu tenha auxiliado na conquista de uma competição ou de um objetivo. Mas o principal, eu acho que são as pessoas que nós formamos em todo o entorno por essas passagens muitas que tive. Eu acho que isso daí, para mim, é o maior ponto. Dorival, obrigado de novo pelo papo. Eu entrevisto o Dorival, todo clube que ele vai, eu consigo entrevistar ele assim, porque aqui já tem um relacionamento de muitos e muitos anos. Obrigado, tá? Mais uma vez pela Obrigada, viu, Dorival? Obrigada, Ricardinho. E assim, quer ver, ó? Eu começo, você termina. Você vai terminar comigo, você não vai ter coragem. Não, você vai ter. Os três juntos. Eu começo, você termina. Vai! Vai, Corinthians! Tchau. Tchau, tchau.